Vamos iniciar mais uma videoaula de História, nossa segunda videoaula do terceiro ano. E para iniciarmos essa nossa videoaula, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos entender esse conflito. A Primeira Guerra Mundial, ela é colocada como uma guerra que envolveu vários países do mundo. Por isso esse nome, Primeira Guerra Mundial. Porque nós vamos ter países de todos os continentes atuando nesse conflito, inclusive o Brasil. A nossa participação é pequena, mas nós atuamos nessa guerra. Porém, os combates, as lutas, aconteceram exclusivamente no território europeu. Não é conhecida como Grande Guerra Europeia pela participação de países de todos os continentes. Por isso é chamada de Primeira Guerra Mundial. Antes de nos detalharmos nesse conflito, vamos falar sobre os antecedentes da guerra, como é que estava a Europa antes desse conflito estourar. Nós vamos ter disputas imperialistas na Europa se intensificando cada vez mais. Assunto que nós vimos na aula passada, né? Imperialismo. Então essas potências europeias vão buscar cada vez mais territórios para colonizar. Isso começa a ampliar as rivalidades entre esses países. Nós vamos ter as grandes diferenças sociais entre a burguesia, os ricos, e o povo, o trabalhador. Isso vai criando um verdadeiro barril de pólvora social dentro da Europa. Nós temos também a superprodução industrial. Isso aumenta mais ainda a disputa imperialista à medida de que essas nações precisam encontrar novos mercados consumidores para comprar esses produtos vindos dessa superprodução industrial. Nós vamos ter também a concorrência entre as nações, principalmente Inglaterra e Alemanha, duas grandes potências industriais da Europa nesse momento. Nós vamos ter os avanços tecnológicos, principalmente na questão militar, o que vai afetar grandemente as lutas da Primeira Guerra Mundial. Antes dessa Primeira Guerra, nós tínhamos armamentos ainda muito antiquados, ainda se utilizava inclusive a espada nos combates. E a partir dessa guerra, nós vamos ter o surgimento de várias armas, como por exemplo a metralhadora. Nós temos também as fronteiras se armando, se preparando, então os limites, as fronteiras entre os países começam a se preparar para um possível conflito. E finalmente o sentimento nacionalista vai se propagando cada vez mais. O que seria esse sentimento nacionalista e qual é o perigo disso? Veja bem, o sentimento nacionalista é quando pessoas dentro de um país começam a se achar melhores, superiores, mais importantes que as outras pessoas de outras nações. Então isso abre um espaço para uma guerra, para você matar a pessoa simplesmente porque são de nacionalidade diferente. É você achar, minha nação, meu país é melhor, é superior, então eu tenho o direito de dominar mais territórios. Então esse sentimento nacionalista é preconceituoso, é racista e é uma coisa extremamente perigosa até os dias de hoje. Quais foram as reais causas dessa Primeira Guerra? Nós vamos ter as disputas das potências imperialistas pela posse de novos territórios, ou seja, de novas colônias, o controle de fontes de energia. Para você ampliar sua indústria, você precisa de mais matéria-prima, de mais fontes de energia, e o controle de novos mercados consumidores, ou seja, a razão da guerra foi o capitalismo, foi a ambição, a busca por mais riqueza, por mais dinheiro. Com relação ao início da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a ampliação cada vez maior das rivalidades, a formação de alianças, os países começam a se associar em blocos de países aliados. Então vamos ter duas alianças, a Tríplice Aliança, que começa a se organizar em 1892. Aqui nós vamos ter a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro, que hoje é conhecido como Hungria,
e o Império Turco-Otomano, que vai entrar em 1914 nesse bloco e hoje é conhecido como Turquia. Do outro lado, nós vamos ter a Tríplice Entente, que começou a se formar em 1907. Aqui nós vamos ter principalmente a Inglaterra, a França e a Rússia, mas com o desenvolvimento da guerra, outros países vão entrar nesse bloco. Estados Unidos, Portugal, Japão, até o Brasil. Em 1915, a Itália entra nesse bloco. Ela estava na outra aliança e em 1915 ela muda de lado, vem para esse bloco, a Tríplice Entente. Tivemos também alguns países neutros: Espanha, Suíça, Noruega, Dinamarca, Países Baixos, também conhecida como Holanda, e Suécia. Esses países foram neutros, não participaram dos combates, não entraram na guerra. Aqui nesse mapa a gente vê a localização dos dois blocos, as duas alianças e os principais membros, né? Nós temos na Tríplice Entente a Inglaterra, a Rússia e a França, e na Tríplice Aliança a Alemanha, Áustria-Húngara e Itália. Esses são os principais, mas a gente vai ver, né, e vimos que vários outros países também vão fazer parte desse conflito em membros de alianças diferentes. Com relação ao início, a guerra declarada. O que foi o estopim, o que foi o pontapé inicial dessa guerra? O que deu o pontapé inicial, o estopim da guerra, foi o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. Então esse príncipe estava numa viagem na cidade de Sarajevo, que fica no país Sérvia, e no dia 28 de junho de 1914 ele foi assassinado por um estudante, membro de um grupo terrorista. Aqui nós temos algumas figuras, né, algumas imagens. A gente tem no centro o príncipe herdeiro do trono e sua esposa. Aqui nós temos uma gravura, a primeira imagem, que mostra o momento do assassinato, e no final vocês têm ali a fotografia do assassino. Então, a partir desse assassinato, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia, França e Bélgica. Enquanto isso, a Inglaterra, por sua vez, declara guerra à Alemanha. Então, esse assassinato ele gera um efeito cascata, onde um país segue declarando guerra ao outro. Já que os países estavam associados, membros de uma aliança, quando você declara guerra a um, automaticamente os outros também estão envolvidos no conflito. E assim inicia a Primeira Guerra Mundial, com o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro Francisco Ferdinando. Agora falando sobre a guerra, nós temos aqui as fases. A Primeira Guerra Mundial ela vai se dividir em fases. Nós temos a guerra de movimento, guerra de posição e guerra de trincheiras. A primeira fase, guerra de movimento, é uma parte mais rápida e ofensiva da Alemanha. Nesse momento, a Alemanha ela tinha o objetivo de conquistar Paris, na França. Então, eles queriam, entre agosto e novembro de 1914, já ter conquistado a cidade de Paris, na França. Então a movimentação das tropas alemãs vai ser extremamente rápida nesse momento, por isso o nome Guerra de Movimento. Em seguida nós temos a Guerra de Posição, que vai de 1915 a 1918. Ela é marcada pela fixação das tropas em trincheiras, tornando uma batalha mais estática, mais parada. Então, como eu disse a vocês, houve um grande avanço no armamento militar. Então aqui você tinha, por exemplo, o uso de granadas, metralhadoras. Então a velocidade também trouxe a morte de muitos soldados. Então essas tropas foram obrigadas a parar, se proteger em buracos que eram chamados de trincheiras. Eles tinham que cavar quilômetros e quilômetros de buracos para se esconder e se proteger ali dentro. Eram as trincheiras, que vai trazer a terceira etapa dessa guerra, que é a guerra de trincheiras. Aqui você tem armamento pesado, você tem que cavar as trincheiras para sobreviver. Lá dentro você tem péssimas condições de higiene, porque os soldados não podiam sair da trincheira. Se saíssem, podiam ser mortos.
Então eles tinham que ficar ali esperando o momento certo para atacar. Então as condições de higiene ali eram terríveis, meses, semanas sem tomar banho, as necessidades fisiológicas feitas por ali mesmo, né? Então era uma situação complicada. Nós vamos ter também o surgimento de novos equipamentos, como por exemplo as armas, as bombas de gás, né? Gás venenoso, era uma granada que quando, em vez de explodir, ela soltava uma fumaça venenosa. Então isso obrigou os exércitos, as tropas, a fabricarem armas para se proteger, como vocês podem ver nessa figura, nessa imagem, uma máscara com um filtro capaz de provocar resistência e você conseguia sobreviver a esse gás venenoso. Então você, durante a própria guerra, vai ter avanços tecnológicos com relação a essas inovações militares, né? Você tem aqui nessa primeira guerra o uso do avião como máquina de combate, você tem aqui surgimento dos tanques de guerra, são vários veículos que começam a ser utilizados também como armas durante esse conflito. Com relação ao desequilíbrio nas forças, a partir de 1917, a Tríplice Aliança começa a se fortalecer, causando desequilíbrio nas forças da guerra. Nós vamos ter uma coisa importante que nós vimos na aula passada, que é a Revolução Socialista na Rússia. Nesse momento, com a mudança na política russa, você tem a saída dos russos da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse momento, a Alemanha se fortalece. E em 1918 parecia que os alemães iam vencer. Eles começam a atacar com força total, já que não precisavam mais se preocupar com os russos. Mas nós vamos ter uma grande transformação, uma grande reviravolta, que é a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Em abril de 1917, em razão de ataques a submarinos alemães, a navios mercantis americanos, os Estados Unidos acabam entrando na guerra. Então os alemães, eles atacam navios mercantis que transportavam mercadorias, produtos dos americanos, e eles deixam a neutralidade, eles entram no conflito. E a entrada dos Estados Unidos vai mudar completamente a balança dessa guerra. Nós temos outra questão importante também para lembrar, que é a participação das mulheres no conflito. Nessa época, a mulher ela não entrava nas forças armadas, ela não participava de guerras, de conflitos, mas os homens estavam sendo direcionados totalmente à guerra, à luta. Então a mulher ela passou a atuar no mercado de trabalho, não só como dona de casa, mas também começa a atuar em vários trabalhos diferenciados. Então, fora da guerra, a mulher podia trabalhar agora, a partir desse ponto, na agricultura, na criação de animais, na indústria, como motorista, policiais. E no trabalho na guerra, a mulher era utilizada, era muito importante. Elas eram enfermeiras, escriturárias, secretárias, cozinheiras. Então, a mulher ela vai ter uma participação importantíssima nesse período, seja na guerra ou fora da guerra. Com essa participação na guerra, as mulheres elas conquistam um espaço muito importante. Elas ganham uma liberdade que elas não tinham anteriormente. É uma mudança de vida para as mulheres. Isso no mundo inteiro. Claro, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, mas isso vale para o mundo inteiro. Começa a surgir direitos que as mulheres não tinham antes, como, por exemplo, o direito de estudar em universidades, o direito de votar, novas profissões que as mulheres começam a ganhar. Então, esse conflito provoca também uma mudança completa na vida das mulheres. Aqui vocês podem observar algumas imagens, que mostram o trabalho feminino durante essa guerra. Você tem mulheres na agricultura, mulheres trabalhando na indústria, produção de armamento, mulheres policiais, enfermeiras. Então é muito importante essa transformação social para a vida feminina.
Primeira Guerra Mundial chega ao fim. Então vamos ver como é que se deu o final dessa guerra. Com a entrada dos Estados Unidos, a Tríplice Entente obteve importantes vitórias. E no dia 11 de novembro de 1918 é assinado o armistício, ou seja, a desistência, a rendição da Alemanha. Tratados de paz e diplomacia começam a acontecer. O mais importante é o Tratado de Versalhes. Esse tratado, que vai acontecer na cidade de Versalhes, ele vai ser assinado em 1919 por representantes dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, entre outros, as nações mais importantes dessa luta. E o que é que esse tratado dizia? O que é que ele trazia? Ele vai ter as diretrizes para a reconstrução da Europa, lembrando que essa guerra foi terrível, grande parte da Europa foi arrasada, destruída. Então nós vamos ter aqui as diretrizes para reconstruir esses países que ficaram arrasados com a guerra. Nós vamos ter também as punições para a Alemanha. Por que só para a Alemanha? Porque a Alemanha foi a grande vilã, vamos dizer assim. É o país que provocou esse conflito, que liderou esse conflito. Assim como vocês vão ver também num assunto futuro, que é a Segunda Guerra Mundial. Também é uma guerra, um conflito que é responsabilidade dos alemães. Então aqui nós temos as punições. Que punições foram essas? Indenizações aos vencedores. A Alemanha foi obrigada a pagar grandes indenizações, milhões e milhões. Nós vamos ter a redução do exército alemão. A Alemanha foi obrigada a reduzir o seu exército. Eles não podiam ter armamento pesado, tanques de guerra, submarinos. Então por muitos anos eles acabaram tendo essas punições. Foi uma verdadeira humilhação para o país. Nós temos também naquele encontro, aquela grande reunião em Versalhes, nós vamos ter o surgimento da Liga das Nações. Essa Liga das Nações é uma organização internacional que foi criada com a finalidade de manter a paz diplomaticamente. Então sempre que existisse a ameaça de um conflito, a Liga das Nações iriam lá conversar diplomaticamente para que aquela guerra não acontecesse. Essa Liga das Nações ela foi transformada futuramente na ONU, que hoje é extremamente importante, é uma organização internacional de grande valor, que é a ONU, Organização das Nações Unidas. Ela começa aqui, chamada de a Liga das Nações, e posteriormente vai ser transformada. Aqui nós temos as consequências dessa guerra. O que é que ela deixou de negativo? Cerca de 10 milhões de pessoas mortas, mais de 20 milhões de feridos e inválidos, são pessoas que não vão poder voltar à sua vida normal, cotidiana, econômica, não vão mais estar ativamente produzindo na sociedade. Nós vamos ter regiões inteiras da Europa destruídas, serviços básicos na Europa prejudicados ou finalizados, como abastecimento de água, esgoto, energia. Sempre que se pensa numa guerra, você tem que pensar nos bombardeiros, na grande destruição. Então isso, claro, vai afetar o abastecimento de energia, de esgoto, de água. Nós vamos ter também a destruição da indústria e da economia europeia. Os países realmente ficaram arrasados, destruídos. Esses países europeus precisaram pegar grandes empréstimos bancários com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, esse país já era uma potência econômica na época, e lembrando mais uma vez, todos os combates aconteceram na Europa, então a infraestrutura americana estava intacta. Os bancos americanos estavam lá funcionando muito bem. Toda a infraestrutura dos Estados Unidos estava perfeita. Então os americanos vão se aproveitar desse momento para emprestar dinheiro aos países europeus arrasados pela guerra. Nós vamos ter importações de produtos primários, sempre vindo dos Estados Unidos. Os americanos tiveram grandes ganhos com essa guerra econômico. Uma observação importante que a gente tem que fazer, salientando aqui, é que os Estados Unidos se beneficiam com isso. Os bancos americanos, as indústrias americanas, os empresários e o próprio governo americano têm grandes ganhos. Isso faz com que os Estados Unidos entrem numa fase de expansão econômica imensa.
Então aqui nós encerramos essa nossa videoaula número 2 e agora vamos para a nossa segunda atividade. Vamos então para a nossa segunda atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina História, professor Diógenes Lira, turma terceiro ano. Não esqueçam de colocar aqui a sua turma e não esqueçam de assinar. Temos um errozinho de digitação aqui, onde vem primeira atividade, mas essa não é a primeira, é a segunda. Então, questão número 1. Com base na videoaula, escreva um texto com 15 linhas sobre a Primeira Grande Guerra e o impacto causado no mundo. Se você achar que a videoaula não é suficiente, então você pesquise um pouco, busque mais conhecimento, mais informação. Questão 2. Realize uma pesquisa na internet e escreva sobre as principais inovações tecnológicas advindas da Primeira Grande Guerra Mundial. Aqui é interessante que vocês vão buscar uma informação extra, né? Procurem na internet, procurem no livro didático, caso vocês tenham. Vão buscar mais para adquirir mais informação. Questão 3. Com base na videoaula e no seu livro didático, caso vocês tenham, explique o que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Questão 4. Identifique e descreva as fases da Primeira Guerra Mundial. É isso, gente. Boa sorte a todos e até a nossa próxima videoaula.